Nos nossos vídeos da aula de hoje, até então, nós vimos algumas recomendações que o Freud traz sobre o início do tratamento. Nós vimos como o Freud começa falando da infinita variedade do que pode acontecer num processo psicanalítico, então não dá para ter, ele se opõe a uma mecanização da técnica. Ele vai trazer algumas indicações, mas é importante a gente olhar para essas indicações como recomendações e não como algo fixo, rígido, como uma técnica mecânica. Então, o início do texto é para se opor à mecanização da técnica. Entre as recomendações está que seja feito um tratamento preliminar, um combinado de alguns atendimentos iniciais para conhecer mais do paciente, o paciente conhecer mais como o tratamento psicanalítico é, para a partir daí ser conversado e ser combinado se é um processo psicanalítico que a pessoa está procurando, se é um processo psicanalítico que pode contribuir com o que a pessoa está sofrendo naquele momento. O Freud ele dá algumas razões diagnósticas para esse tratamento preliminar e ele também recomenda que a gente não atenda pessoas conhecidas, não atenda pessoas com laços familiares, com laços de amizade, que é importante que a relação transferencial dos afetos que serão transmitidos e circularão ali na análise possa começar do zero. Além disso, o Freud nos falou das expectativas que a pessoa traz para o tratamento, que geralmente essas expectativas vêm de uma dimensão consciente e que o que a gente vai trabalhar mesmo, investigar mesmo, vem de outras camadas psíquicas. E aí a gente se depara com as resistências. Neste vídeo eu vou falar um pouco mais do que o Freud traz no texto O Início do Tratamento sobre as resistências. Para isso eu vou precisar pular alguns pedacinhos, porque não daria tempo de falar de tudo. Mas entre a página 4, que é onde a gente estava, e a página 11, que é onde nós vamos, o Freud fala sobre o tempo do tratamento, sobre o dinheiro. Ele fala também sobre o uso do divã e a associação livre. Então a ideia é que vocês possam ler essas páginas e a gente volta a conversar sobre elas, tirar dúvidas, tá bom? Mas como o tempo da nossa aula, o tempo dos nossos vídeos, eu precisei fazer essa escolha, eu escolhi neste vídeo então falar sobre as resistências. Então vamos com o Freud lá para a página 11, ver o que ele nos fala das resistências. O Freud nos diz assim: nunca se deve esperar uma narrativa sistemática e nada deve ser feito para incentivá-la. Vocês se lembram dessa dúvida inicial? Se nos atendimentos em psicanálise a gente teria um roteiro, uma sequência a ser seguida, uma espécie de anamnese em que eu vou perguntar como foi o nascimento, a infância, a adolescência, a escola, o trabalho, o relacionamento? Não. Na psicanálise, a gente não espera da pessoa uma narrativa sistemática e a gente não usa técnicas que incentivem essa narrativa sistemática. Ao contrário, o que a gente quer é que a pessoa comece pelos assuntos e prossiga pelos assuntos que emergirem, que a pessoa traga o que vier ao pensamento. Cada pormenor da história terá de ser repetido mais tarde, e é apenas com essas repetições que aparecerá material adicional para suprir as importantes associações que são desconhecidas do paciente. A forma como a pessoa vai contando a história, não é o que mais vai nos levar a nossa atenção, mas sim o que vai emergindo do que a pessoa vai contando, que ela mesma não conhecia, que ela mesma não tinha acesso sobre si mesma. Conteúdos ali que ela traz nas palavras dela, mas que rompem com uma imagem que ela tinha dela mesma, que surpreendem. A gente está interessado nisso, em camadas dela mesma que a própria pessoa não conhece. E nas repetições que isso vai
surgindo. Para quem está gostando desse texto do Freud, outro texto muito interessante sobre o processo psicanalítico chama Recordar, Repetir e Elaborar, que são 3 elementos muito importantes em uma análise. Recordar, repetir e elaborar. E então Freud está nos dizendo que a narrativa sistemática não é o que nós buscamos, e sim associações que são desconhecidas. A gente pede para que a pessoa fale o que vem ao pensamento, justamente para que possam emergir conteúdos que a própria pessoa tem dificuldade de entrar em contato, que a própria pessoa tem dificuldade de ter um acesso consciente, ok? Há pacientes que desde as primeiras horas preparam com cuidado o que irão comunicar, aparentemente de maneira a se certificarem de que estão fazendo o melhor uso do tempo dedicado ao tratamento. Eu quero aproveitar o tempo do meu tratamento, então eu vou lá anotar tudo o que eu preciso falar. O que assim se disfarça como avidez é resistência. A gente não busca na psicanálise um planejamento, uma organização prévia, uma sistematização. Não, a gente quer o que rompe, o que emerge, o que escapa, o que surpreende. A gente quer o que a própria pessoa não conhece diretamente. Então, se ela fica muito tentando ensaiar, planejar, preparar, organizar, são barreiras para que aquilo que ela mesma não entre em contato nela mesma não surja. Então, é muito interessante quando Freud coloca: o que assim se disfarça como avidez é resistência. Qualquer preparação desse tipo não deve ser recomendada, pois ela é empregada apenas para impedir que pensamentos desagradáveis venham à superfície. A gente organiza tanto, que é para não ficar nenhuma brechinha e nessa brechinha vir um conteúdo que é afetivamente penoso, incômodo, doloroso, desagradável. E a análise, como nós sabemos, precisa ir se aproximando desses conteúdos dolorosos, até mesmo para que o sofrimento possa ter alguma possibilidade de mudança, certo? Então, mais uma recomendação que Freud nos traz diante de pacientes que preparam, a gente imaginar que essa é uma forma de resistência e que é preciso mais uma vez trazer que o processo psicanalítico envolve falar o que vem ao pensamento e que nesse processo pensamentos que são desagradáveis, conteúdos que são incômodos, penosos e dolorosos podem emergir. Vamos continuar ouvindo o que o Freud nos diz? Ele diz assim: por mais sinceramente que o paciente possa acreditar em suas excelentes intenções, a resistência desempenhará seu papel neste método deliberado de preparação e providenciará para que o material mais valioso escape à comunicação. Afinal de contas, essas excelentes intenções são conscientes e a gente está interessado ali nos processos, nos elementos, nas camadas que não estão acessíveis à consciência. E essa investigação sobre elementos e processos e camadas que não estão acessíveis à consciência que fazem parte desse material mais valioso que Freud nos diz. Cedo se descobrirá que o paciente planeja ainda outros meios pelos quais o que é exigido possa ser negado ao tratamento. E a gente pensa, gente, mas a pessoa vai lá, procura ajuda terapêutica, marca o horário, se desloca, tem aquele tempo, gasta o dinheiro, tem o pagamento para não colaborar. Mas nisso, gente, nós estamos pensando na dimensão consciente. Existe ali uma série de movimentos e motivações inconscientes que buscam justamente evitar que esses conteúdos afetivamente tão intensos emerjam, que esses conteúdos emocionalmente tão significativos tenham um contato. Foi toda uma vida criando barreiras de proteção para a gente não ter contato com o que dói tanto. E agora, quando a gente vai pedir ajuda e começa a se aproximar, as resistências se erguem.
Freud diz assim: ele pode distribuir o tratamento todo o dia com um amigo íntimo e trazer a esse debate todos os pensamentos que deveriam apresentar-se na presença do médico. O tratamento possui assim um vazamento que deixa passar exatamente o que é mais valioso. Quando a pessoa ela está fazendo o tratamento em psicanálise, aí ela chega em casa e fala: hoje com o meu psicanalista eu conversei isso, isso e isso. Aí vai conversar com um amigo: amanhã eu tenho análise, vou conversar isso, isso e isso. Mas a conversa com a pessoa que mora comigo, com a pessoa da minha família, com meu parceiro, minha parceira, meu amigo, minha amiga, não tem o mesmo teor. E às vezes, quando a gente vai mexendo nesses conteúdos em outras relações, lá vem as camadas conscientes cobrindo os materiais que a gente está investigando. E é nesse sentido que o Freud está dizendo que o material mais valioso, que escapa à comunicação, quando essas camadas conscientes estão cobrindo, são os elementos e as motivações inconscientes. Então, o Freud tem mais uma recomendação para dar para a gente. Ele nos diz assim: quando isso acontece, o paciente deve, sem muita demora, ser aconselhado a considerar a análise como um assunto entre ele e o médico. Lembrando que o Freud diz médico, naquela época quem exercia a psicanálise eram os médicos, então entre ele e o psicanalista. A análise, então, é um assunto entre ele e o psicanalista, a excluir todos os demais de partilhar o conhecimento daquela, por íntimos que possam ser os indagadores. Em estágios posteriores do tratamento, o paciente não fica sujeito a tentações desse tipo, geralmente. Então, aconselhar a pessoa, recomendar para a pessoa que ela não comente sobre o conteúdo na análise com pessoas íntimas. Não comente o conteúdo na análise com familiares, com amigos, que os conteúdos da análise fiquem ali na análise. Essa é outra recomendação que o Freud nos dá. Não contar para as outras pessoas. Certos pacientes querem que o seu tratamento seja mantido secreto, frequentemente porque mantiveram secreta sua neurose e não lhes põem obstáculos. O fato de que, em consequência disso, o mundo nada saiba de alguma das curas mais bem-sucedidas é naturalmente consideração que não pode ser levada em conta. É evidente que a decisão de um paciente em favor do segredo já revela uma característica de sua história secreta. Freud diz então que muitas das pessoas que são tratadas em psicanálise não vai ser algo que vai ser contado, que vai ser revelado, inclusive tratamentos que são bem-sucedidos, né? Então existe essa dimensão de que o que acontece na análise fica na análise. Errei de novo, gente, continua a página 2 aqui, mas estamos na página 11, tá? Ao aconselhar o paciente no início do tratamento, ao contar ao menor número de pessoas possível a respeito dele, protegemos-lo também, até certo ponto, das muitas influências hostis que procurarão atraí-lo para longe da análise. Tais influências podem ser muito daninhas no começo do tratamento. Mais tarde, geralmente não têm importância ou são até mesmo úteis, por colocar em evidência resistências que estão tentando ocultar-se. A nossa dinâmica psíquica, ela também faz parte das nossas relações, né? Às vezes algum sintoma que vem me acompanhando, que vem me perturbando, ele tem um papel na dinâmica das minhas relações. Vou dar só um exemplo para ficar mais fácil visualizar. Se eu sou uma pessoa que busca muito agradar, eu quero agradar, eu quero agradar, eu quero aprovação, eu quero que as pessoas gostem do que eu faço, gostem do que eu digo. Isso pode ter uma função, uma importância no meu ambiente familiar, em que eu faço várias coisas para resolver dificuldades que são de outras pessoas, no meu ambiente de trabalho, que eu trabalho bem mais do que a minha função, nas minhas amizades, que eu coloco o interesse das pessoas em outro plano. Aí imagina que a análise começa a mexer justamente com esse sintoma, que é o sintoma de buscar agradar. Então, é o que vai acontecer, vai mexer também com as minhas relações. Então, as resistências, elas podem estar também na dinâmica das relações. Existem sintomas, não vão ser só manifestações individuais, vão estar no âmbito das relações também. Pode ser que eu comece a comentar
na minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, e aí não, mas isso é bobagem, isso aí não é um problema. E aí é o que o Freud está contando, que são influências hostis. Então, outra recomendação que o Freud traz aqui para proteger a análise acontecendo é que não se conte para outras pessoas sobre o tratamento. Retornando ao início do tratamento, encontram-se ocasionalmente pacientes que iniciam o tratamento assegurando-nos que não conseguem pensar em nada para dizer. Embora todo o campo da história de sua vida e da história de sua doença se lhes ache aberto para escolher. E aí a pessoa chegou dizendo: não tenho nada para dizer, eu não lembro de nada, eu não penso em nada que eu possa dizer hoje. Sua solicitação de que lhes digamos sobre o que falar não deve ser atendida nessa primeira ocasião. Olha essa recomendação do Freud. Se a pessoa me conta, me fala do que eu falo hoje, me pergunta alguma coisa, me fala sobre o que eu devo dizer, não deve ser atendida. A pessoa está lá dizendo: eu não tenho nada para falar, eu não penso em nada, ainda assim não vamos atender. Não mais do que em qualquer outra posterior. A gente não indica para a pessoa sobre o que dizer. Temos de ter em mente o que se acha aqui envolvido. Uma forte resistência adiantou-se a fim de defender a neurose. Temos de aceitar o desafio, então, e aí enfrentá-lo. Então, como que de todos os anos vividos, todos os dias daquela semana, todas as horas daquele dia, todas as relações daquela pessoa, todas as situações que ela enfrenta, ela chega e não tem nada. Lembrando que é a pessoa que vai trazer o conteúdo que vai ser abordado na sessão, que é a resistência que está levando a dizer não há nada. E quando a gente identifica uma resistência, a gente não foge, a gente não desvia, a gente não contorna. Essa resistência dá uma pista justamente do que é importante trabalhar. Então, se a pessoa diz que não consegue pensar em nada para dizer, a gente já imagina, deve ser uma resistência ali. E a gente não atende a solicitação do que deve dizer, certo? Não deve ser atendido. Fechando, então, Freud, no início do tratamento, ele fala para que se evitem as narrativas sistemáticas. O importante é esses conteúdos que vão emergir, que vão irromper, que vão surpreender. Nós estamos interessados, nós estamos buscando as associações que são desconhecidas. Se a pessoa prepara, ela tem isso de ficar organizando, planejando o que vai falar, a gente recomenda que ela não faça isso, que é uma manifestação de resistência. Sobre a resistência, o Freud fala que não é à toa que a resistência está lá. É claro que existem mecanismos em nós, né? A dinâmica da nossa vida psíquica é genial, com esses mecanismos que tentam barrar, que tentam impedir para que a gente não entre em contato com conteúdos penosos, incômodos, dolorosos e desagradáveis. Então essas resistências, elas são barreiras que não estão lá à toa, mas na análise faz parte, investigando onde elas estão, para que um contato com esses conteúdos possa acontecer. O material mais valioso são justamente essas dimensões inconscientes, que a gente precisa vencer as resistências, transformar essas barreiras para ir se aproximando deles, certo? Outra recomendação que ele dá é que a gente não conte para outras pessoas que está em um tratamento psicanalítico, que a gente sugira ao paciente que não conte para outras pessoas, que se a pessoa preferir manter em segredo, não tem problema, é uma forma de proteção. E o Freud sugere também que se alguém nos diz que não consegue pensar em nada para dizer, a gente não vai atender a solicitação de dizer o que falar. É uma resistência que está se manifestando ali. E mais uma vez, qual vai ser o nosso movimento? Pedir para que a pessoa diga o que vier ao pensamento. Que é nisso que nós estamos interessados, nos conteúdos que vão emergir daquela pessoa que ela mesma não conhece,
ela mesma não entra em contato, ela mesma tem dificuldade de colocar em palavras. E os caminhos que a gente conhece para esse processo psicanalítico, os caminhos que a gente conhece para essa investigação, é pedir para a pessoa que ela fale o que vier ao pensamento, ok? Não atender essa associação, não atender essa solicitação, ver como uma forma de resistência e resgatar a nossa regra fundamental. E a regra fundamental da psicanálise é a associação livre, ok?